Essas imagens foram feitas por Cassiano em abril, no Hospital de Peruíbe, em São Paulo. O hospital é administrado por outra organização social, a OZEP, que recebe 24 milhões de reais do município. O contrato é investigado. Temos provas inequívocas de que tem contratação de funcionários sem registro. Ou seja, o termo usual é caixa 2. A fraude aqui está na contratação de plantonistas. Uma médica filmou a entrevista de emprego que teve no hospital de Peruíbe. O assunto é o pagamento do salário. O sistema é caixa 2. Valor R$ 1.600, a gente tem disposição. Mas assim, entrar na minha conta, como é que é que funciona? Isso, porque assim, eu recebo da prefeitura, e aí... Segundo os investigadores, a prestação de contas desses pagamentos é feita com notas frias, em valores maiores do que os pagos. Não tem recibo? Não tem nada. Chegamos até a presidente da OZEP. Vocês contratam médico com caixa 2? Não, caixa 2. Caixa 2, sem comprovação de renda. Só não paga o médico não paga recibo, a senhora não declara isso. Só faz isso. Depois dessa gravação, Renata Giantalli entrou em contato com o Fantástico pedindo que a entrevista não fosse ao ar. Optamos por exibi-la por considerar que a declaração tem interesse público. As organizações sociais são uma forma privilegiada de se apoderar dos recursos do SUS, de desviar recursos do SUS. O ex-secretário nacional de Saúde, Francisco Batista, e hoje membro do Conselho Nacional de Saúde, critica a parceria do poder público com as organizações sociais. Seja no serviço público, seja no serviço privado contratado, a qualidade do atendimento da população é prejudicada, penalizada pela corrupção. Meu pai tá morrendo aqui, não tem médico. Ele tem derrame, tá com derrame aí, não tem. Hospital de Taboão da Serra, em São Paulo. A maternidade e o pronto-socorro são administrados pela organização social IACTA. Agora a gente vem no pronto-socorro, lá dentro tá lotado de gente, tá lotado. Calma, mãe, calma. A gente vai desesperar ele mais ainda, mãe. O contrato da IACTA com a Prefeitura de Taboão, no valor de 34 milhões, foi denunciado e está protocolado no Ministério Público. Em nota, a Prefeitura diz que todas as contas do contrato foram aprovadas e nenhuma irregularidade foi apurada. Eu gostaria de agradecer, passar esse vídeo, que eu acho que ele economiza e traduz o que a gente vê. Dizer que o que passou na imprensa sobre o Hospital Celso Ramos parece que é a mesma coisa desse hospital como organização social. Ou seja, começa muito bem e depois vem os problemas. Eu gostaria só de salientar que, para concluir, que além de respeitar a lei que diz que não pode ter organização social, porque o Estado precisa ser o mantenedor da saúde, e a saúde tem que ser complementar, a gente precisa respeitar as decisões judiciais. A gente tem uma decisão judicial para retomada de todas as organizações sociais, tem um recurso do governo do Estado, mas o recurso é como executar a decisão judicial. Seria a Secretaria parar de burlar a lei, burlar as execuções judiciais e, sim, fazer cumprir essa decisão. Inclusive, parar de comprar desembargador para burlar a decisão que tem do Aires Brito, porque quem é que manda mais? O Aires Brito lá no Supremo Tribunal ou um desembargador aqui em Santa Catarina? Aí eu pergunto, é a Câmara de Vereadores ou é a Assembleia Legislativa? Não existe hierarquia nos poderes? Não existe hierarquia no judiciário? Então, é isso que a gente vem cobrar, essas decisões e as leis que sejam cumpridas. Obrigado, Edileuza. Vou passar a palavra agora aos vereadores. Vereador Celso Sandrini, pode ser. Vereador, na sequência, vereador professor Lino Pérez. Boa tarde a todos, cumprimentar a mesa. Ouvi atentamente, não sou membro da Comissão de Saúde, mas na condição de estar vereador, o assunto do Hospital Florianópolis
aqui dentro mesmo da Câmara dos Vereadores já há muitos anos discutido. O vereador Ricardo, condição de médico e membro da Comissão de Saúde, que éramos também na legislatura passada, não foram poucas as vezes que houve várias manifestações a respeito. E, escutando atentamente a todos, eu acho que, muito bem lembrado, falando do samba, o samba é de uma nota só, é do hospital público, sem organização social. É unânime, está aqui representações importantes da sociedade, daqui da nossa capital. É claro que, muito bem colocado, o hospital está instalado no continente, mas ele é um hospital público, acesso a todos. Mas, mais do que qualquer outro hospital, parece que esse hospital tem uma história de origem muito bonita, construída, colocado aqui pelo Jajá, de uma maneira diferente, eu acho que da maioria dos outros hospitais. Claro que sempre é um anseio da comunidade, mas esse de uma maneira um pouco diferente, muito particular. Por isso, secretário, eu acho que nós podemos aqui, talvez, estar inventando alguma coisa nova, no sentido que o hospital continue público, por parte da Secretaria, administrando na diretoria de hospitais. E aqui tem tanta gente que ajudou a construir esse hospital, de alguma maneira, depoimentos aqui de servidores, até de certa forma emocionados por ter dado a sua parte da sua vida naquele trabalho, que nós possamos, junto com a Secretaria da Saúde, os servidores, a população, a sociedade organizada, a Câmara, ter uma participação nesse hospital talvez diferenciada para a gente quebrar um paradigma que quem pode resolver tudo é a iniciativa privada. Eu sou servidor também do Estado, sou servidor do DEINFRA, e antes de ser DEINFRA nós éramos o DAI, o DOH e o DR. Fazem 28 anos que não há concurso público lá. Nós estamos nos extinguindo. E nós cuidávamos, quando era aquela autarquia DAI, muito bem dos hospitais. Acabou o DAI. Nós cuidávamos muito bem das estradas, era o DR, acabou o DR. E aí cada secretaria começou a ter uma estrutura para cuidar da parte de manutenção dos hospitais, mas isso não é a função da secretaria. Né? A função da secretaria é promoção de saúde. Por isso, eu acho que nós podemos aqui, desse problema, sair com uma proposta no sentido que podemos fazer uma gestão compartilhada da sociedade. Eu acho que dá para fazer isso, eu acho que vamos quebrar realmente um paradigma de uma nova oportunidade para a sociedade e, no caso específico desse hospital, possa ser até um exemplo da participação de tanta gente que veio aqui, foi testemunha da construção e deseja que esse hospital continue público. Era isso. Obrigado. Obrigado, vereador Celso Sandrini. Vou passar a palavra agora ao vereador professor Lino Pérez. Boa tarde. Em nome do presidente da mesa, vereador Dr. Ricardo Camargo, e cumprimento das autoridades aqui presentes, o secretário municipal, o secretário estadual, e as demais da mesa, o público que nos assiste, os lutadores guerreiros do hospital, os moradores da toda a parte continental, que tem 120 mil habitantes, que já é outro município, é uma outra cidade, que mais de um hospital, inclusive áreas de lazer, que é 0,5 metros quadrados por habitante, é muito baixo, em termos de área pública, enfim, que também é saúde, enfim. Eu sou professor universitário da Federal, além de vereador, e nós temos lutado há muitos anos para o HU ser público, né? E hoje ele tem o risco também de ter a possibilidade de passar para a OS. Nós estamos lutando lá já há algum tempo para que não ocorra isso, né? E também, eu quero dizer só também que eu faço parte do Partido dos Trabalhadores, e é uma campanha nacional do Partido dos Trabalhadores contra as OS. Quero deixar bem claro isso. Faço parte do governo? Sim, faço. Mas quero dizer que a Dilma contra o Serra era uma opção pública. Né? E o Serra, imagina se ganhasse o Serra, que é uma política generalizada no país, que se expressa através do Alckmin, do Aécio Neves. São Paulo está realmente uma situação deplorável lá. Lá é o Estado liberal, Estado puro, na saúde, entre outros setores. E então, uma campanha. Quero dizer também, informar que na frente acabou de passar uma passeata, uma caminhada do MST, da CUT, também da CTB, outros centrais sindicais, exatamente reivindicando contra a privatização do Hospital de Florianópolis, também do Hospital Guzmão, que aqui nós já discutimos várias vezes, Joana Guzmão também. Então, quer dizer que os movimentos sociais, as centrais sindicais, entrar com uma ação também, pelo Ministério, junto ao Tribunal, para poder coibir a privatização do Hospital de Florianópolis, inclusive outros também. Então, há uma ação nas ruas
das centrais, isso é importante, imagino todas as demais centrais sindicais, e as forças dos trabalhadores, para evitar essa privatização e garantir uma reivindicação histórica, que já tem há décadas, as hospitais públicas e o SUS, que é o nosso patrimônio maior. Eu queria dizer isso, que é uma referência mundial hoje, inclusive. Né? Então, nós temos que... Agora, o que eu quero dizer, já tinha falado aqui na tribuna algumas vezes, e eu quero ir na linha do vereador Afrânio, de que realmente é falsa a argumentação, que o problema é da eficiência da gestão, o problema pessoal do secretário, né? Mas realmente é um modelo de gestão que está colocado privatista. Isso aí está claro. Isso vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Na época, essa tese já vem há muitos anos. E ela está agora se realizando concretamente. Agora a população caiu a ficha. Exatamente, eu gostei muito da palestra do que me antecedeu. Realmente, organização social, na época já pensar, por organização social, a palavra é muito esperta, né? Quer dizer, inverte totalmente o sentido. Mas é o sinal da privatização, sim, que é uma onda na América Latina como um todo e nível mundial. Então, eu queria colocar... Nós aqui, eu acompanho, eu sou da área urbana, sou arquiteto, mas eu quero aqui parabenizar a ação do vereador Ricardo, que já foi a Brasília, do outros vereadores também, como o vereador Vanderlei também, que tem lutado isso, e outros vereadores que estão aqui presentes, como o Pedrão, o Sandrini, que têm sido os guerreiros também da nossa casa, para a gente garantir o caráter público desse hospital, que é o nosso patrimônio maior. É essa que eu queria colocar a mensagem, mas coloco. Se não houver movimento nas ruas, não basta a nossa ação somente legislativa. E digo por último, eu estou fazendo um empenho para que o ministro Padilha venha aqui, porque ele tem falado muita coisa que não passa, repasse verbas federais. Eu quero saber se é verdade. Vamos ver, vamos deixar o ministro vir aqui e nos hospitais para ter a versão da fonte original. É isso que se alega. Tudo é problema do governo federal, tudo é do SUS. Pô, não há nada do governo estadual, está tudo perfeito. Então, isso é importante que o ministro vai vir aqui, fazer uma audiência, vamos ver aquilo que ele vai dizer claramente, né, em nível público. Né. Agradeço aqui, me empenho também de fazer essa conexão com o governo federal. Obrigado. Obrigado, vereador Lino. Para nós concluirmos aqui a nossa audiência pública, eu vou procurar ainda fazer breves considerações e, na sequência, vou pedir a manifestação do secretário adjunto municipal de saúde e do secretário de Estado da Saúde. Eu vou colocar aqui algumas questões, porque quando a gente vai para o debate, para a análise em torno da administração dos serviços de saúde, a gente tem análises de diferentes recortes, de diferentes formas. Desculpa a minha falha, eu queria aqui registrar a presença do vereador Pedro. Desculpa. E a gente pode fazer uma análise política, a gente pode fazer uma análise acadêmico-científica e a gente pode fazer uma análise legalista do ponto de vista da administração. E eu queria colocar alguns argumentos em torno desses 3 pontos de vista, para que eu ainda sou um entusiasta do diálogo e que o diálogo ele pode promover entendimentos e a gente consiga avançar nesse sentido. No sentido político, eu vou rememorar, inclusive, o Márcio está sentado ali atrás, um debate que a gente fez no Hospital Florianópolis, em que eu coloquei a interpretação de que os instrumentos políticos do Brasil, eles fizeram que a gente evoluísse em muitos aspectos na administração pública. Eu considero que, apesar das dificuldades, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é um avanço, muito bem colocado pela Rosilene ao microfone, mas impõe algumas dificuldades, esse é um instrumento que tem que ser melhorado. O concurso público, a partir da Constituição de 88, é um avanço, ele não pode ser considerado um entrave, ele também tem que ser melhorado. Então, nós viemos, ao longo do tempo, construindo avanços democráticos da estruturação da aplicação do dinheiro público, que eles têm que ser objeto de continuidade da melhoria. Então, as dificuldades colocadas e impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei dos Concursos Públicos, a gente tem que procurar fazer um movimento, inclusive um movimento nacional, para que esses instrumentos sejam melhorados. Não que a gente tenha um movimento nacional no sentido de burlar essas dificuldades e construir outras formas de organizar a administração pública. No sentido legalista, eu queria aqui resgatar algumas iniciativas, por exemplo, do Conselho Estadual de Saúde, que se opõe à administração por OS, Conselho Nacional de Saúde, que se opõe à organização social como forma de gestão pública. Queria resgatar aqui o posicionamento do Ministério Público Estadual, que já moveu ações civis públicas contra a outorga do SAMU e do Hospital de Araranguá
por organizações sociais. Queria resgatar o papel também do Ministério Público Federal nesse sentido, através da sua atuação em Joinville, o papel do Ministério Público Estadual na Promotoria da Infância e Juventude, que tem se posicionado no sentido de solicitar a melhoria do Hospital Infantil Joana de Guzmão, assim como as ADINs e algumas outras intervenções do Conselho Regional de Medicina, por exemplo, que solicitou intervenção do Ministério da Saúde, como do próprio Ministério Público Estadual no estado de Santa Catarina. Do aspecto acadêmico-científico, obviamente, a cientificidade e os estudos eles são comprados e são feitos de diferentes formas, são financiados de diferentes formas, mas eu queria trazer aqui um dado que eu acho que é extremamente relevante, é um estudo feito pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que traz alguns itens importantes, eu vou me ater a poucos deles, mas na análise dele, fazendo a comparação com as instituições hospitalares do Estado de São Paulo, que têm a maior experiência de outorga da sua gestão para organizações sociais desde 1998, coloca claramente que as duas opções, tanto a administração direta quanto as OS, elas apresentam prejuízos, mas os prejuízos da administração direta é menor do que das OS. Traz o dado que os indicadores de eficiência técnica, relação de altas e leitos do hospital de administração direta é melhor. Traz o dado de que os indicadores de qualidade e os indicadores de desempenho da administração direta são melhores. Uma relação de profissionais por leito de internação é melhor na administração direta. E os hospitais administrados pelas OS têm um índice de terceirização maior. Mas eu queria me ater a dois dados que, para mim, são mais reveladores e que eu acredito que constituam argumentos que a gente possa debater e evoluir no sentido de melhorar essa interpretação em torno do que significa a administração por OS e por administração direta. Vou trazer um quadro aqui, só solicito a paciência dos presentes para que eu possa ler, que fala, na comparação do Sistema Único através de administração direta e OS, fala que no controle social, na administração direta, ele existe, e na organização social, o controle social, ele inexiste, assim como no financiamento, eu vou ler ipsis literis para vocês poderem entender o que o Tribunal de Contas analisou. Que no Sistema Único, através da administração direta, o financiamento é solidário entre as 3 esferas de governo, conforme o tamanho da população e suas necessidades epidemiológicas e a organização das ações e serviços. No financiamento das OS, na análise do Tribunal de Contas, o financiamento é definido no orçamento público para cada OS conforme a influência política de seus dirigentes, com contrapartida da entidade por meio da venda de serviços e doações da comunidade e com reserva de vagas para o setor privado e lucrativo. Isso aqui é uma análise do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, na maior experiência no Brasil que se tem em termos de OS. Então, assim, eu estou trazendo esses dados aqui porque eu acredito que o debate ele traga argumentos para a gente definir isso, e eu acredito que pela manifestação pública e ampla de contrariedade em relação ao OS, a gente possa ainda conversar a respeito disso, e quem sabe, secretário, aqui a minha solicitação, até como trabalhador da instituição, demover a Secretaria de Saúde desse objetivo. E eu queria aqui ainda, como sugestão de encaminhamento dessa audiência pública, que nós nos debrucemos sobre uma opção. Se o Estado de Santa Catarina, a Secretaria de Estado, está inclinada a não mais gerir o Hospital Florianópolis, eu até aproveito aqui a presença do secretário adjunto, que nós façamos aquilo um instrumento, constituamos um instrumento que o governo federal já tem aprimorado e desenvolvido em várias regiões do país, que são os consórcios de município. Nós podemos ter um consórcio entre Florianópolis, São José, Biguaçu, Palhoça e outros municípios aqui da Grande Florianópolis, que seja o gestor público do Hospital Florianópolis, quem sabe até do Hospital de Biguaçu, quem sabe até das UPAs que estão sendo construídas e que tem um horizonte de prejuízo para as administrações públicas municipais. Para viabilizarmos isso, eu tenho certeza
que o investimento, que o dinheiro que o governo estadual está pretendendo entregar para uma OS, ele pode fazer para os municípios. Ele pode tirar o dinheiro do bolso, entregar para as prefeituras e as prefeituras administrarem esses hospitais. Da mesma forma, vai desonerar o governo do Estado não vai precisar gerenciar diretamente isso, mas a gente continua com a gestão pública, continuamos com o Estado como ente, como nação, administrando sem o intermediário de uma organização social. Para debater isso, inclusive, vou até pedir o posicionamento dos secretários aqui em relação a isso, e aí nesse debate eu queria só um detalhezinho para a gente poder saber do que a gente está falando, de qual que é, secretário Dalmo, o valor pretendido de transferência para a OS do custeio do Hospital Florianópolis. Quanto que o governo do Estado pretende entregar de dinheiro para quem vá gerir, tomara que se o governo não abrir mão dessa intenção, quem sabe até para as prefeituras da nossa região. Mas quanto que é o valor pretendido? Vou passar a palavra para o secretário adjunto municipal, Mário Bastos, para fazer suas considerações. E o vereador Lino Pérez está solicitando escusas por ter que se retirar. Quero me manifestar a respeito das UPAs de Florianópolis, que foi levantada uma questão aqui de que havia um comentário de que seria repassada para a OS, as UPAs de Florianópolis. Nunca houve nenhuma conversa a esse respeito. Não é verdade. Aliás, para mim é novidade, eu nunca tinha ouvido falar isso. Não existe nenhum movimento nesse sentido de transformar, de alterar a gestão das UPAs de Florianópolis. Muito pelo contrário, o movimento existente hoje nas UPAs é de reclassificação das UPAs. Nós temos a UPA hoje, as duas, Norte e Sul, classificadas como o Porte 2, que recebe R$175 mil, como eu já falei, né? Elas são classificadas em 1, 2, 3, de acordo com o tamanho, população, serviços prestados. As nossas UPAs já fazem tantos serviços, o volume já é tão grande, que o Ministério da Saúde já veio aqui, já nos visitou, e tudo indica que elas serão reclassificadas para Porte 3. Aí o financiamento não tem valorizado, mas passa para algo aí entre R$500 e R$600 mil mesmo, que já melhora um pouquinho. Então não existe nada de mudança na alteração na gestão das UPAs. Com relação ao Hospital de Caridade, que foi mencionado também, o vínculo que nós temos com eles é o seguinte, eles são prestadores de serviço de saúde. Eles são habilitados em alguns procedimentos de média e alta complexidade, mediante portaria do Ministério da Saúde, e prestam serviço para nós. Encaminhamos pacientes para eles e eles recebem, no final do mês, mediante a apresentação do boletim de produção. É assim que são prestadores de serviço de saúde, mediante processo de habilitação por serem entidades filantrópicas. E, além disso, com relação às UPAs, eles servem como retaguarda hospitalar também. Eventualmente, pacientes que batem na UPA, geralmente, se não me engano, cardíacos, há um contato com o Hospital de Caridade para que, havendo necessidade, seja feito esse atendimento lá. Então, funciona como retaguarda das UPAs também. Eram esses esclarecimentos. Quanto aos consórcios, que foi mencionado aqui, já é uma ideia que eu acho que pode ser estudada assim. Tem esse conhecimento de consórcios de saúde, experiências exitosas em Santa Catarina e em outros lugares do Brasil. Não me lembro para administrar hospital, mas para serviços de saúde, para comprar serviços de saúde, de clínicas particulares, esse tipo de coisa, assim. Já existe consórcio nesse sentido e que até funcionam bem. Existe, se não me engano, foi em Minas Gerais, Belo Horizonte, que chegou-se até a comentar lá, havia um projeto de consórcio de municípios para contratação de pessoal, né, para facilitar e evitar a disputa de profissionais entre municípios vizinhos. Eles estavam se consorciando e fazendo processo seletivo e concurso público único. Então, existe experiência nesse sentido que acho que podem ser discutidas e aprofundadas. Merece uma discussão muito grande. Aqui em Florianópolis, há alguns anos atrás, os 22 da Grande Florianópolis já discutiram esse assunto, a criação aqui de um consórcio. A ideia não avançou, e o principal motivo que emperrou era a forma de manutenção de custeio do consórcio. Quem vai bancar esse consórcio? Cada município tem que arcar com alguma coisa. Aí os municípios pequenos têm mais dificuldades, a ideia acabou não avançando, mas a gente está aí para discutir, é uma ideia que pode ser aprofundada assim. Muito obrigado, secretário adjunto de Saúde do município Mário Bastos. Vou passar a palavra ao secretário de Estado da Saúde. Eu queria aqui deixar o registro, que até foi muito bem lembrado a mim pelo
Edio Fernandes, nosso amigo do Estreito, que nas audiências públicas, recorrentemente, nós temos um desprestígio, vamos usar essa palavra, com os temas e com a população em relação ao que é debatido. E aqui, obviamente, independentemente das posições adotadas, é importante nós ressaltarmos que nós estamos aqui desde as 3 horas num debate que é polêmico, mas desde esse momento nós temos aqui o secretário de Estado da Saúde presente, isso aí é algo a se ressaltar, assim como a Secretaria Municipal de Saúde fazendo o debate adequado a respeito desse tema. Então, vou passar a palavra para o secretário, vou até deixar o microfone livre, não precisa nem ir à tribuna. Vem aqui que daí eu... A Edileuza, ela registrou aqui a pergunta se tem a possibilidade de termos um documento que garanta a permanência dos servidores que lá na instituição trabalham, no caso de termos a outorga da gestão Promoes. Só para registrar, porque o áudio não capta, sem microfone. Além disso, a garantia da permanência daqueles que trabalham lá a partir do momento que teve o início das reformas. Posso? Bom, são questionamentos, eu vou tentar alguns, porque senão posso cansar você. A primeira coisa que nós temos que destacar, eu tentei ser muito sucinto e eu acho que deixei de dar algumas informações, mas é bom porque a gente tem essa oportunidade agora. Tá conseguindo resolver o microfone aí, Rui? Senão a gente troca. Ou traz o sem fio aqui, por favor. Obrigado, Rui. Bom, então vou tentar resumir um pouco, porque são bastante questões, né? Primeiro, nós temos que destacar, e a gente sempre tem repetido, o hospital, seus equipamentos atuais, ou da maneira como eles forem colocados em administração por AOS, e qualquer coisa que for adquirida com recurso público, acrescentado, obra física, é incorporado ao patrimônio do Estado e o hospital continua sendo, sim, 100% propriedade do Estado. A estrutura física e equipamento. No modelo OS é assim que funciona. Segundo, ainda que em outros estados o modelo de contratação por organizações sociais permitam que parte do atendimento daqueles hospitais ou daqueles serviços possa eventualmente ser para serviço privado, o modelo adotado no estado de Santa Catarina é de 100% de atendimento SUS. Então, todos os pacientes a serem atendidos serão feitos pelo SUS. Não há cobrança, não pode haver cobrança e não há prestação de serviços à saúde suplementar, aos pacientes que têm planos de saúde. Ou seja, não impede que os pacientes, as pessoas, cidadãos que tenham plano de saúde, sejam atendidos aqui no hospital. Mas ele não tem nenhuma reserva, não tem separação de leitos, de apartamentos, de alas, de enfermaria, nada que separa, que diferencia, e até não há cobrança no caso da chamada saúde suplementar. O que até é um problema para o Estado, na verdade. Em municípios onde tem uma alta taxa de planos de saúde, como é Florianópolis, Joinville, muitos dos cidadãos são atendidos nos hospitais do SUS, pelo SUS, e não há essa cobrança da instituição de saúde suplementar, de plano de saúde. E é o SUS que banca. Quando, na verdade, isso depois é cobrado pelo Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Saúde, que cobra da entidade, da operadora do plano de saúde, mas o recurso vai para o Ministério da Saúde e não vem para o Estado. Então, infelizmente, isso acaba sendo uma perda. Eu cito como exemplo o Hospital Infantil de Joinville, uma cidade que 40% da população tem planos de saúde, e pela excelência do Hospital Infantil lá e procedimentos que só lá são realizados, em toda a região norte de Santa Catarina, norte e nordeste, esses pacientes de plano de saúde vão àquele hospital e são atendidos pelo SUS. Não há nenhuma cobrança, nós nem podemos cobrar porque o nosso modelo é esse.
Mas a ANS posteriormente cobra do plano de saúde porque é um controle. O paciente que interna pelo SUS é batido com o banco de dados da Agência Nacional de Saúde, percebe que o paciente tem plano de saúde e é cobrado depois do plano de saúde, só que infelizmente o dinheiro fica ou na ANS ou no Ministério da Saúde, não tenho certeza. Então, propriedade do Estado, atendimento 100% SUS. Servidores, tanto estaduais como federais. Está garantida, é compromisso do governo. Podemos colocar em documentos sem problema algum. Primeiro, o direito ao retorno de quem lá trabalhava. Segundo, o direito de quem lá trabalha hoje, se quiser não trabalhar lá e trabalhar em outra unidade do Estado e não querer trabalhar junto com a OS ou sob o comando da organização social, ele tem o direito também, se quiser, de ir para outra unidade qualquer do Estado. E isso não é problema para nós, porque as outras unidades, a grande maioria tem necessidade de pessoal da área da saúde. Terceiro, não há nenhuma alteração nos seus direitos de carreira. Ou seja, continua trabalhando, continua sua progressão, tem os mesmos direitos de progressão, ou permanência após o período da aposentadoria, enfim, todos aqueles direitos que os servidores têm. Quando tem aumento dos servidores da Secretaria de Estado da Saúde, eles têm também. Então, não muda nada e não perde nada. Inclusive, isso acho que a gente tem que fazer uma discussão com o sindicato, entendo que nós devemos também preservar os direitos de quem tem já, que é servidor público, que tem de rotina a realização de hora plantão. Quer dizer, se ele tem uma rotina já, uma média de realização da hora plantão e deseja continuar, eu acho que o servidor tem que ter o direito de optar por continuar a fazer, se esse for o seu desejo, ou se não voltar à sua carga horária normal. Isso acho que é uma coisa também que a gente deve garantir ao servidor. Então, Edileuza, não vejo problema nenhum quanto a isso e não vejo problema em se colocar num documento, um termo de compromisso com o sindicato, ou que vocês acharem mais adequados, né? O nosso objetivo principal é de atender o quanto antes, rapidamente e com qualidade a população. A grande maior parte da população quer o atendimento às suas necessidades de saúde, suas internações, suas cirurgias, o atendimento na emergência. Na discussão que nós tivemos lá no dia 30, com a comunidade e com trabalhadores, servidores do hospital, inclusive foi discutida a questão da pediatria, foi lá enfatizada a importância de continuar a pediatria no Hospital Florianópolis, coisa que foi claramente percebida por nós. Havia uma dúvida se continuava ou não, ou se estabelecia um compartilhamento dessas ações com a UPA a ser aberta ali, não é muito distante, mas nós entendemos na própria reunião que era necessário manter esse atendimento da pediatria ali no Hospital Florianópolis. Então, isso também está garantido e não terá problema nenhum. A questão, aí tem os aspectos, infelizmente, a lei de responsabilidade fiscal, ela existe sim, nós temos que entender, mas não é só essa a questão. Com certeza, a gente tem, a experiência nos mostra, na comparação dos nossos hospitais, no de gestão compartilhada com a organização social, as respostas são mais rápidas, as adequações são mais rápidas. A reposição de um profissional médico, às vezes, é muito mais rápido do que a gente tem conseguido através do concurso. Tem que fazer concurso, quando tem em estoque tem, quando não tem que fazer o concurso. O concurso é um processo demorado. Tem o chamamento, o servidor tem o direito até 60 dias de assumir ou não. Às vezes, ele, ao final do período de 60 dias, ele opta por não exercer. Nós temos que chamar de novo, publicar diário oficial, mandar correspondência e dar mais 60 dias. E isso tem gerado. Parece que a gente não contrata o que não está. Até contratando. Eu dou um exemplo para vocês. Nós chamamos, por exemplo, 10 médicos para a emergência do Celso Ramos em janeiro. Até agora só conseguimos que tomasse posse 2 dos 10. Porque esse processo, o médico às vezes não vai, não quer, e volto a dizer para vocês, não é só questão também de remuneração de salário. Alguns dos nossos serviços, no serviço público, são muito puxados. É o caso da emergência do Celso Ramos, do Regional de São José, do infantil. E muitas vezes, às vezes o profissional opta por ganhar menos num outro local de trabalho, em que ele trabalha com menos estresse, com menos serviço, com menos... o que foi ontem colocado na TV é um exemplo que está sendo averiguado. Tem dificuldades? Tem. Às vezes a emergência sempre está lotada ou superlotada, mas às vezes em nível muito elevado e às vezes não é tanto. Nós já melhoramos bastante, principalmente de janeiro para cá. Chegamos a ter 80 pacientes, às vezes em observação ou esperando leito no Celso Ramos. Hoje nós temos de 30 a 40. Nós tínhamos 3 ou 4 salas trabalhando, até 5. A média era de 4 a 5 anteriormente ao período da greve.
Hoje nós estamos com todas as 7 lá funcionando e trabalhando. Eu vi esse mapa lá. Todas as 7 trabalham de manhã e de tarde. Mesmo assim, elas se encontram superlotadas. A cada 40 minutos, o Hospital Celso, em média, né? O Hospital Celso Ramos recebe uma urgência em traumatologia. Geralmente são fraturas ou entorses graves, alguma coisa. Então, a demanda, hoje, a nossa capacidade instalada, realmente está talvez aquém do que a necessidade. Mas, enfim, nós temos na OS agilidade de resposta. E a gente tem essa prática em outros hospitais. Vou tentar seguir um pouquinho aqui. As organizações sociais, elas recebem um orçamento e um recurso para aplicar naquele hospital. Elas não podem retirar um centavo, elas têm que ter a conta vinculada estritamente para a operação daquele hospital. Mesmo que ela tenha operações em outros hospitais, os dinheiros são separados. A prestação de contas é feita de todo o recurso, com notas. Isso aqui tem que ser repassado para a gerência de contabilidade da Secretaria de Estado da Saúde e também é auditada pelo Tribunal de Contas do Estado, que tem auditado as nossas organizações sociais, faz ocasionais apontamentos, né? Alguns hospitais, como essas auditorias do Tribunal de Contas são muito detalhadas, tem hospitais que ela já está em 2011, outro está começando em 2012, tem hospital que ela recém concluiu em 2010, porque realmente é muito trabalhoso, o volume de documentos é muito rápido. Mas tem uma auditoria rigorosa nisso. Aí a organização social, ela não tem o lucro naquela operação. Aí vocês vão dizer, mas qual é o interesse dela? Hospitais, instituições, organizações sociais que têm hospitais próprios, quando trabalham com a OS, conforme o volume da OS, eles têm direito a apropriar como um trabalho seu naquele hospital, como organização social, como o SUS, adquirem o direito à filantropia e têm vantagens econômicas no seu hospital de origem, mas não tiram um recurso de lucro deste hospital ou do recurso do Estado. E, na verdade, se beneficiam de uma lei federal que permite isso, que quem atenda pelo menos 60% do SUS, mesmo que sob o trabalho da OS, que possam ser consideradas instituições filantrópicas e, portanto, ficam isentas do recolhimento da parte patronal da Previdência Social. Na verdade, essa é a grande vantagem para as OS, daí o interesse de hospitais. Hoje em São Paulo, o Einstein, o Sírio-Libanês, o Hospital Oswaldo Cruz, o Santa Marcelina, são uma série de hospitais que fazem esse trabalho porque eles conseguem ter redução nos seus custos, no seu hospital de origem, quando presta esse trabalho no hospital público mesmo, que através do modelo DOS. E é claro que problemas sempre existem. Nós vimos aqui no vídeo, tinha lá realmente corrupção, malversação de recursos públicos, como a gente vê também em hospitais, às vezes até privados, isso não vem a público, é uma questão do ente privado que se resolve, são desfalques, são problemas de corrupção dentro de estrutura de compras de empresa privada, que todos sabem. Grandes empresas, a grande maioria tem um dos seus pontos vulneráveis, são os setores de compras, de contratações, de entidades privadas, estou falando, e empresas grandes, né? E a gente vê de vez em quando, sai funcionário de banco que aplica golpe, às vezes na Inglaterra teve um banco que praticamente quebrou porque um funcionário aplicou um golpe de bilhões de euros. Nós vemos, como também passou recentemente que eu digo há 2 anos atrás, um esquema de fraude violenta nos hospitais públicos federais do Rio de Janeiro, em que o Fantástico também mostrou problemas desse tipo. Então, problemas existem. Onde existe o ser humano, a tentação e o interesse, às vezes, material da locupletação, esses problemas podem existir, sim. Pode existir em todos, e nós, como sociedade, como a instituição pública, o agente público, tem que estar atento para esses casos em todos, seja no regime da gestão direta, seja na administração indireta, ou seja nessa contratação no caso aqui de organizações sociais. Nós temos gastos com OS no Estado, nesses 4 hospitais que eu citei, 15 milhões por mês. Depois nós temos mais 4 milhões e 800 no EMOSC, que é o Serviço de Hemoterapia de todo o Estado de Santa Catarina, e temos mais 7 milhões por mês na manutenção de todo o sistema SAMU do Estado de Santa Catarina, de unidade de suporte avançado e as coordenações regionais. Mas nos 4 hospitais são 15 milhões mês. Então, foi colocado aqui um dado que não é exatamente. 15 milhões mês dá 180 milhões ano em 4 hospitais. Os nossos 14 hospitais de gestão direta custam para nós, neste ano, vão custar mais de 800 milhões ano. São 70 milhões mês. Então, custam 4,5 vezes
o que custa os 4 por OS. Então, vamos colocar a dimensão real dos fatos. Isso está nos orçamentos do Estado e pode ser facilmente verificado. Segundo, unidade de queimado fechada no Hospital Infantil de Joinville é porque nós não podemos, nós temos que olhar o que é o melhor para a população. A unidade de queimado do Hospital Infantil de Joinville tinha, em média, 1 paciente internado ao dia. 1. Certo? E ao passo que nós tínhamos uma necessidade lá, e vamos fazer, deve iniciar em breve, houve um tempo de fazer projeto, de aprovar, e depois no final do ano não havia orçamento, mas agora nós vamos colocar no orçamento que veio lá no recurso do BNDES. Nós vamos fazer uma adaptação e vamos colocar uma ala de internação psiquiátrica para crianças e adolescentes no Hospital Infantil de Joinville com 12 leitos. Já colocamos provisoriamente uma com 4 leitos, obviamente que não atende toda a demanda, e nós queremos atender, mas vai ficar uma unidade onde antes tinha uma criança internada, vão ficar 12 crianças internadas no atendimento psicossocial, que é extremamente necessário. Né? Agora, nós temos um outro problema, nós vamos lá provavelmente fazer uma modificação. Nós temos uma maternidade que faz 1,8 partos por dia dentro do hospital infantil, quando nós temos uma excelente maternidade, referência pela Organização Mundial de Saúde, etc., na cidade, que faz 460 partos por mês. E pode absorver os 50 partos que são feitos no hospital infantil, que são de partos, na verdade, feitos de adolescentes de até 19 anos. Eles podem ser feitos, não tem uma maternidade que é referência no estado em alto risco, inclusive, que é da Civaga de Joinville. Agora, neste local, que faz 1,8 partos por dia, com toda uma estrutura de obstetra, anestesista, pediatra, nós vamos reformular e colocar 30 leitos de UTI neonatal, que é uma carência no estado. Então, nós temos que olhar o que é o melhor do recurso público. E mais, o Hospital Infantil de Joinville não é um hospital de baixa complexidade. Ele está fazendo no momento, tem capacidade para fazer até 20 cirurgias cardíacas. Tá? Parte dela nós estávamos mandando a Porto Alegre, é um custo de R$100 mil por mês. Nós vamos fazer em Joinville, certo? E o custo disso aí vai ser, em média, de R$25 mil cada uma, custa mais barato que mandar para Porto Alegre, fora o custo do avião, que geralmente leva essas crianças. Então nós temos que olhar esses números também. O Hospital Infantil de Joinville faz cirurgia de coluna em crianças, que é alta complexidade em ortopedia. Né? Ele tem uma capacidade, hoje ele está fazendo, de 85% a 90% das cirurgias que o Hospital Infantil de Florianópolis faz. Faz 90% do volume de ambulatório, faz mais volume de pronto atendimento do que aqui. Enfim, são características. Então, é um hospital que produz, no mínimo, 90% do que produz o Infantil de Florianópolis. A realidade, agora com o reajuste e com o aumento da cirurgia cardíaca, antes era 10, passou para 20, e de volume de cirurgia de outras especialidades, o Hospital Infantil de Joinville passou agora para R$5 milhões mês. 5. Esse ano vai totalizar, porque alguns meses foram 4.400, se não me engano, 4.500, e passa outros meses para 5. Vai dar um total de 53 milhões no ano. O Infantil de Florianópolis, que produz 10% a mais, custa mais de 7 milhões ao mês. São quase 90 milhões de reais ano. Custa. Sai do cofre do governo do Estado. É dinheiro, é imposto que todos nós pagamos, que vocês pagam. Que toda a população paga. Continua, então, 100% público e SUS, o Edio Fernandes tinha comentado, ele continua de propriedade do Estado. Inclusive, se daqui a um ano se entender, olha, essa OS não serve, nós queremos mudar para outra, não tem problema. Quero aproveitar a oportunidade para dizer, a proposta do consórcio de municípios é uma proposta também viável, é uma alternativa de gestão também. Minas Gerais está crescendo a questão dos consórcios, e a qualquer momento nós podemos, o consórcio leva tempo para se organizar, e ver o seu funcionamento. Se daqui a um ano nós entendemos que o consórcio e os municípios da região querem fazer a gestão do Florianópolis por um consórcio, nós podemos chegar na OS, já está encerrado o seu contrato, tem algo contratual, 60 ou 90 dias de aviso, nós vamos substituí-los e passa a assumir o consórcio dos municípios. Não há problema nenhum, é uma alternativa. Agora, nós não podemos esperar agora a formação desse consórcio, porque é demorada a organização dele, a estruturação, mas é uma possibilidade sim. Tem outras alternativas que está se fazendo no Brasil. Na Bahia, por exemplo, estabeleceu uma fundação pública de direito privado. O Estado fez isso, fundação pública de direito privado, para administrar a atenção básica, que é uma coisa que a gente pensa. Fazer a atenção básica terceirizada por uma fundação é um negócio complicado a gente entender. A atenção básica, sabe, esse tem que estar o contato direto ali a cada momento. Mas a Bahia está fazendo, e é um modelo, e eles estão satisfeitos. A Bahia mesmo tem uma outra modalidade também, fez o Hospital do Subúrbio, é uma parceria público-privada. Esse hospital, o Estado construiu o hospital,
né? E fez um contrato com uma empresa. Você vai equipar esse hospital com todo o equipamento, vai operar ele e durante 20 ou 25 anos vai receber o recurso para fazer a operação do hospital e mais o reembolso dos valores do investimento inicial do equipamento. E vão pagar para essa empresa no decorrer do prazo de, se não me engano, são 20 anos. Foi objeto de uma reportagem há 10 dias atrás no Jornal Nacional, ou no Fantástico, mostrando a qualidade, tem auditoria trimestral que se coloca, etc. Então, tem como se cobrar e se fiscalizar. As ações judiciais, assim, tem decisões, sim, de primeira instância, estão sendo discutidas na segunda. O direito brasileiro, o ordenamento jurídico do país, permite o recurso e obriga, inclusive, o ente público a tentar os recursos nos seus limites que ele acha necessário. Né? Vocês nunca veem o ente público, o Estado, o município ou a União, acatarem as decisões de primeiro grau e ficar por isso. Elas têm a obrigação de recorrer. E está todo dentro do processo do direito, aqui do processo do Código de Processo Civil, são todos os direitos de recurso, e o Estado cumpre esses direitos. Né? E isso quem faz inclusive, a PGE, não é nem nós, a Secretaria. Né? Nós damos os dados técnicos, mas a PGE é que faz esse recurso. Então, todos estão em discussão. A questão da inconstitucionalidade das OS, que está no STF, está lá com o pedido de vista de um desembargador, desculpe lá, é ministro, mas parece que a votação por hora está 2-1 a favor do modelo de OS. Então, temos que esperar a conclusão desse processo. Não está terminado. Então, são todas questões que estão em andamento. Essa é uma grande questão, uma discussão nacional, por quê? São Paulo, só o Estado de São Paulo, tem mais de 80 contratos de OS com ambulatórios médicos de especialidades e hospitais. Tem dezenas de municípios no Estado que adotaram isso. Goiás avançou bastante nisso. Mato Grosso, Bahia, Rio de Janeiro, Pernambuco, o governador Eduardo Campos, construiu hospitais e colocou por administração por organizações sociais. Então, são modelos, acho que a gente tem que fazer sempre a crítica contínua. Aqui no Estado, qual a nossa opção, como disse antes? Não é passar maciçamente os nossos hospitais para organizações sociais. Estamos mantendo EMOSC e CEPOM, os hospitais Infantil de Joinville, Regional de Araranguá e Regional de São Miguel do Oeste. E a ideia é passar mais 2. Aqui o Florianópolis, pela necessidade de abrir o quanto antes, e precisa uma contratação de pessoal, e nós teríamos condições de, em 90 dias, botar para funcionar o hospital dessa maneira, e a discussão do Regional de Joinville, por conta também de pessoal. Lá tem uma possibilidade de colocarmos a OS naquele hospital e os servidores, que eles têm essa opção de não trabalhar com a OS, poderem ser deslocados para a maternidade das Civagas, lá em Joinville também, que é uma maternidade grande, que está carente de pessoas também. Eu tenho pedido a contratação, eu entendo as dificuldades da LRF, ou do próprio, enfim, econômicas do governo e tal. Mas vocês não pensem que eu não peço a contratação continuamente de pessoas. Tenho apresentado vários estudos ao grupo gestor mostrando toda a nossa necessidade de pessoal. Claro que seria bom que pudesse contratar tudo, mas eu entendo a minha posição do grupo econômico administrativo do governo de dizer que, olha, não dá para contratar esse contingente todo. Seria o ideal para nós estaríamos resolvendo. Agora, temos que botar o Hospital Florianópolis a funcionar em todas as suas potencialidades que ele tem, e tanto com esse prédio que ficou concluído agora, quanto o outro que nós vamos iniciar a obra ainda esse ano. Mas o consórcio é uma opção de gestão, sim, que pode ser. Enfim, eu entendo que a população precisa do atendimento. O modelo é uma questão, o modelo da gestão, o compartilhamento da gestão, isso é uma coisa que o governo tem que fazer. Sim, é política de Estado o SUS. Agora, é política de governo o modelo de gestão da instituição hospitalar, o compartilhamento da gestão com uma organização social. E eu acho que nós devemos dar oportunidade, e eu reitero, a população avalia as plataformas, as campanhas, as palavras, o discurso de cada candidato a cada 4 anos e vota conforme a sua consciência. E tem a possibilidade de mudar como muda, como mudou aqui no município, como pode mudar no Estado, como pode mudar na União, como já mudou, já foi do PSDB, passou para o PT, e é o regime democrático. Né? E nós temos que entender que o governante, quando eleito, ele tem que governar de acordo com o que ele pregou na sua campanha, senão ele está traindo aquilo que ele disse. Né? E, na verdade, aqui, nós estamos dando uma oportunidade do governo estabelecer essa política, mas de uma maneira até bastante comedida. De 9 hospitais da Grande Florianópolis, a ideia é implantar em um, que no momento não está funcionando, que precisa um contingente grande de pessoas para assumirem agora, e manteria os outros 8 no modelo atual. Então, os cidadãos precisam ser atendidos e o quanto antes. Essa reforma já demorou demais. Tem que botar em funcionamento. Segundo, não há prejuízo aos servidores, como nós dissemos aqui. Os servidores estaduais e federais têm mantido todos os seus direitos, pode optar. Quem está no outro hospital, voltar para lá. Quem está lá, quiser ir para outro, nós vamos atender essas necessidades.
E o custo, como eu disse, eu comparei. Infelizmente, eu sou médico, tenho amigos médicos meus que trabalham no hospital infantil, que às vezes torcem o nariz quando eu digo isso, mas só estou falando para vocês dados concretos de número. O infantil de Joinville, que produz 90% do que o Jonas de Guzmão produz, custa 5 milhões. E o daqui custa mais de 7 milhões. Então ele custa 65%, mas produz 90% do daqui. É um dado, é número. Não é o que eu acho, ou é simpatia minha, só estou passando por números. Enfim, essa é uma discussão, eu acho que nós temos que ter a possibilidade de, o quanto antes, né, colocar esse hospital em funcionamento, e essa seria a forma, nada impede, é que essa discussão continue e que nós digamos daqui a um ano, não, então nós vamos organizar de outra maneira, nós vamos colocar no consórcio, ou vamos voltar para a gestão direta, se lá em cima, ou lá à frente, melhor dizendo, o Estado tiver essa condição de uma contratação mais ampla. Agora, o que nós estamos pensando é lá colocar essa gestão, é rápido, não tem contratação direta, não compromete na lei de responsabilidade fiscal e nos dá a condição de chamar mais gente, sim, para os outros hospitais que estão precisando de mais gente. É isso. Secretário, só para ainda detalhar um pouco mais a sua fala, qual que é o valor pretendido de transferência para a organização social? Isso ainda, nós temos que evoluir um pouco mais, está ainda se ultimando, isso depende também vamos dizer assim, das metas estabelecidas de execução, número de cirurgias, número de internações, número de atendimentos no pronto-atendimento, se vai ter pediatria, não tem pediatria, mas esse valor deve oscilar entre 2 milhões e 2 milhões e meio de reais de custo. E é claro, ele tem uma dedução do número de funcionários do Estado que fica lá, aí é deduzido da organização social naquilo que seria o custo dela naquilo. Por exemplo, se ela precisaria gastar, suponhamos, 1 milhão em recursos humanos, e nós vamos manter funcionários lá que corresponde a 20% do seu recurso humano, ele é descontado em 20% daquele item proporcional ao recurso humano, por aqueles funcionários que lá ficam. Quer dizer, ele não ganha de bônus assim, ele tem um desconto naquele valor. Mas suponhamos que fosse zero de servidor do Estado, e não é verdade, porque eu sei que muita gente vai retornar para lá, e a grande maioria que está lá vai continuar, a OS tem esse desconto sim.